falsos pastores, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. 1. Como podemos distinguir entre o verdadeiro e o falso? Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Malaquias 2, 7 e 8. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, 20. Do que o Senhor chama esses falsos pastores? Deixe-os, são condutores cegos de cegos. Mateus 15, 14. 3. Muitos os seguirão? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 2. 4. Eles avisarão o rebanho do perigo iminente. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Isaías 56, 10. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, 3. 5. Um chamado para outro lugar muitas vezes os fará abandonar seu próprio aprisco e rebanho. E estes cães são gulosos, não se podem sartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isaías 56, 11. 6. Esses falsos pastores são capazes de interpretar o significado das profecias relacionadas ao tempo do fim, Daniel 12, 4. Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele diz: não posso, porque está selado. Isaías 29, 11. 7. Essas profecias serão algum dia compreendidas. E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão em meio à escuridão e às trevas. Isaías 29, 18. 8. Viria um tempo em que as pessoas não ouviriam as verdades da Bíblia? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. 9. O que eles dirão? Não nos profetizeis o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai-nos ilusões. Isaías 30, 10. 10. Tal adoração é aceitável ao Senhor? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 7, Mateus 15, 9. 11. Eles podem esperar que o Senhor ouça e responda às suas orações? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. 12. O que é dito sobre aqueles que conhecem o caminho, mas não andam nele? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 21. 13. O que o Senhor diz a respeito dos falsos pastores? O meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Jeremias 56. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cervado, mas não apacentais as ovelhas.
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia nublado e de escuridão. Ezequiel 34, 8-12. 14. Qual será o futuro daqueles que acrescentam ou tiram das palavras da profecia? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Uivem pastores e clamem, e revolvam-se na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos. E vós caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o seu pasto. E as habitações pacíficas serão destruídas por causa do furor da ira do Senhor. Jeremias 25, 34 e 37. Poema final. Tradução livre. Peça o livro guia, a Bíblia do céu. Para nossa salvação, suas páginas foram dadas. Se de verdade você busca o caminho, peça o livro guia, creia e obedeça. Não dê ouvidos às vozes que pedem para ficar. Não dê ouvidos aos falsos guias que buscam apenas ganho. Peça o livro guia, seus ensinos são verdadeiros. Atender a ele diariamente o levará até o fim. Milhares estão viajando no caminho descendente da morte. Poucos andam no caminho que é estreito hoje. Um termina na escuridão e o outro termina na luz. Um é o caminho errado e o outro é o certo. Embora você possa ensinar que o Salvador morreu, clamar ser justo e parecer santificado, ainda assim, se a lei do Senhor você negar, vã é a sua profissão, o Senhor responderá.